possibilidade para ser criada uma taxa é quando estivermos frente ao exercício regular do poder de polícia. Toda vez que eu estiver frente ao exercício regular do poder de polícia, poderá ser criada uma taxa. Eu já te explico o que significa esse exercício regular do poder de polícia. A segunda possibilidade para ser criada uma taxa é frente à utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. Então, toda vez que eu estiver frente a essas duas possibilidades, pode ser criada uma taxa. Ou frente ao exercício regular do poder de polícia, ou frente à utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. Bom, o que é esse exercício regular do poder de polícia? O conceito nós extraímos lá do artigo 78 do Código Tributário Nacional. Mas, sinceramente, você não precisa decorar o que está ali, não. Basta você compreender da seguinte forma. Toda vez que, para nós, exercermos um direito nosso, precisarmos buscar uma autorização da autoridade administrativa, nós estaremos, então, frente ao exercício regular do poder de polícia. Então, vem cá, de novo. O que é esse exercício regular do poder de polícia? É quando o contribuinte, para exercer um direito próprio, tem que buscar uma autorização da autoridade administrativa. Veja, eu, Josi, tenho possibilidade, direito, de abrir uma pizzaria, não tenho? Claro que sim. Princípio da livre iniciativa, da livre concorrência. Eu posso abrir uma pizzaria. Mas será que eu posso sair na primeira esquina que eu encontrar para abrir essa pizzaria? Não. Eu terei que chamar a autoridade administrativa até o local, para que a autoridade administrativa verifique se aquele local eleito comporta ou não comporta a abertura de uma pizzaria. Logo, quando a autoridade vem até mim para verificar se eu posso ou não exercer o meu direito, eu tenho que pagar essa taxa em razão do exercício regular do poder de polícia. Então, para a sua prova, basta você pensar assim: toda vez que o sujeito, para realizar um direito, tem que buscar a autorização da autoridade administrativa, ele vai ter que pagar essa taxa em razão do exercício regular do poder de polícia. Hoje, a maioria dessas taxas de exercício regular do poder de polícia, elas já trazem até mesmo no nome a fiscalização. Logo, fica fácil, né? Eu tenho a taxa de fiscalização e controle ambiental, que na verdade a gente utiliza a sigla TCFA, taxa de controle e fiscalização ambiental. É uma taxa em razão do exercício regular do poder de polícia. Aquela taxa que todo mundo já até sabe, porque ela é utilizada sempre como exemplo aqui, a taxa de alvará, que é uma taxa em razão do exercício regular do poder de polícia, porque eu chamo a autoridade para verificar se aquela construção que eu estou realizando é possível ou não de ser realizada, se está dentro de todo o regramento. É uma taxa em razão do exercício regular do poder de polícia. Outro exemplo é a taxa de fiscalização de anúncios. Essa taxa de fiscalização de anúncios serve para verificar se o anúncio do comerciante está dentro de toda a regularidade, se não vai atrapalhar outros munícipes e por assim em diante. Toda vez que você tiver que chamar a autoridade administrativa para ela verificar se você pode ou não realizar o seu direito, você vai pagar a taxa em razão do exercício regular do poder de polícia. Durante muito tempo, havia a pergunta de qual seria essa frequência do exercício regular do poder de polícia para que pudesse ser cobrada essa taxa. Como assim a frequência? Se a autoridade deve ir até o contribuinte uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez cada 2 anos, como que funciona
para que se possa cobrar uma taxa que é denominada exercício regular do poder de polícia. O Supremo, então, julgou que, para poder ser cobrada essa taxa de exercício regular do poder de polícia, basta que exista um órgão em pleno funcionamento e estruturado para realizar essa fiscalização, que poderá ser cobrada essa taxa. Então, para o Supremo, ele diz, olha, não precisa aqui ter uma regularidade, uma vez por mês, uma vez cada 3 meses, uma vez cada 6 meses. Basta que exista um órgão estruturado, em pleno funcionamento, que já possibilita a cobrança dessa taxa em razão do exercício regular do poder de polícia. Logo, sobre a taxa de exercício regular do poder de polícia, penso que é isso de mais importante que nós temos para falar. Agora, a segunda taxa é uma taxa de utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. Antes de eu mencionar a respeito da utilização efetiva ou potencial, vamos nos atentar aqui ao seguinte detalhe. Um serviço público específico e divisível. Para poder ser, então, cobrada essa taxa, eu tenho que estar frente a um serviço público, específico e divisível. Logo, o que é um serviço público específico? O serviço público específico é aquele, na verdade, em que você olha para o serviço e você sabe exatamente qual foi o serviço prestado. Sabe quando você olha para um serviço e sabe exatamente qual foi o serviço prestado? Eu digo então que é um serviço público específico. Mas não basta só ser um serviço público específico. Para ser cobrada essa taxa, deve ainda ser divisível. Ser divisível é quando eu tenho a possibilidade de mensurar o quanto cada contribuinte está se valendo do serviço. Toda vez que eu tiver essa possibilidade de mensurar o quanto cada contribuinte está se valendo do serviço, eu digo que o serviço é divisível. E eu posso cobrar a taxa frente ao serviço público, específico e divisível. Na hora da sua prova, você tem que fazer essas 3 perguntas para saber dizer se aquela taxa é ou não uma taxa devida. Como assim, Josi? Você vai se perguntar, é um serviço público? Se a tua resposta for sim, você continua. É específico? Sim. É divisível? Sim. Se você tiver sim para as suas 3 perguntas, aí você diga sim, é possível cobrar essa taxa, porque estamos frente a um serviço público específico e divisível. Vamos lá para um exemplo? E quanto à taxa de iluminação pública, você diria para mim, é uma taxa constitucional ou inconstitucional? Ora, calma, vamos lá para as 3 perguntas que são importantes. A iluminação pública é serviço público? É. É um serviço específico que eu olho para o serviço e eu sei exatamente qual foi o serviço prestado? Sim. E é divisível? Será que você consegue mensurar o quanto cada contribuinte está se utilizando da iluminação pública? Claro que não. A iluminação pública é um serviço indivisível. Não tem como você dizer que João fica 10 minutos embaixo daquele poste. Maria fica 5. Não tem como fazer isso. Por ser, então, um serviço indivisível, é que o Supremo Tribunal Federal publicou a súmula, primeiramente, 670, e agora, convertida em súmula vinculante, 41, para dizer é inconstitucional. Eu escrevi 45, é súmula 41, desculpe. Deixa eu voltar aqui, só para você ter esse dado. Então, a súmula vinculante 41 diz, é inconstitucional a cobrança de taxa para remunerar a iluminação pública. Eu não posso cobrar taxa para remunerar a iluminação pública. Ora, Josi, por que não? Porque é um serviço indivisível. E eu só posso cobrar taxa frente a um serviço específico e divisível. Josi, mas só uma pergunta, um parêntese. Por que é que eu pago tributo sobre a iluminação pública? Eu também pago.
Mas hoje o que a gente paga não é mais taxa de iluminação pública. O que nós pagamos hoje é o que nós chamamos de COSIP, que é a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. A COSIP, ela veio com o advento de uma emenda à nossa Constituição Federal. Mais ou menos 15 dias depois que o Supremo disse é inconstitucional cobrar taxa sobre a iluminação pública, nós tivemos uma emenda à Constituição que acrescentou o artigo 149A e trouxe, então, a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Mais ou menos para dizer para a gente, né? Ó, se não dá de um jeito, dá de outro. Se não dá de taxa, dá de contribuição. E é isso, então, hoje que nós pagamos. Não pagamos taxas, mas pagamos contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, mas está tudo certo. É isso mesmo, tem que pagar, porque há uma previsão constitucional. Bom, Josi, você deu um exemplo de uma situação em que não pode ser exigida essa taxa. Teria um caso em que é possível cobrar essa taxa? E eu digo sim. Nós temos sim um caso, vários casos, em que é possível cobrar essa taxa frente a um serviço público específico e divisível, que é o que acontece com a coleta de lixo individual. A coleta de lixo individual é um serviço público específico e divisível. Aliás, quem reconheceu isso foi o Supremo, ao publicar a súmula vinculante de número 19, para dizer que é constitucional a exigência de taxa sobre a coleta de lixo individual. Eu só não posso confundir essa situação com a limpeza pública de ruas e logradouros. A limpeza pública de ruas e logradouros trata-se de um serviço indivisível e, por essa razão, não poderá ser remunerado por meio de taxa. Então, até você pode fazer uma anotação simples, dizer o que não pode ter taxa para ser cobrado. Iluminação pública, limpeza pública e segurança pública. Esses 3 serviços já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal para dizer que são serviços indivisíveis. Então, não pode ser cobrada taxa. Então, não posso cobrar taxa, de novo, juro que é a última vez, sobre a limpeza pública, a iluminação pública e a segurança pública. Posso cobrar taxa sobre coleta de lixo? Pode, súmula vinculante 19. Um outro exemplo, e que já caiu em primeira fase, é com relação aos emolumentos e custas judiciais. Os emolumentos cartorários, assim como as custas judiciais, foram reconhecidos pelos tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal, como tributo da espécie taxa. Qual taxa? Serviço público específico e divisível. Então, emolumentos cartorários que nós pagamos, bem como as custas judiciais, são tributos da espécie taxa, serviço público específico e divisível. Ok? Agora, mais um detalhe sobre essa taxa de serviço público específico e divisível é o seguinte: ela poderá ser cobrada tanto frente a uma utilização efetiva ou uma utilização potencial. Como assim? Ora, a utilização efetiva significa dizer que você está utilizando efetivamente aquele serviço. Então, eu posso cobrar essa taxa. A utilização potencial significa dizer que você não está utilizando o serviço porque você não quer, mas o serviço está à sua disposição. E só o fato do serviço estar à sua disposição, sendo ele um serviço obrigatório, então é devida a taxa pela utilização efetiva ou potencial do serviço público específico e divisível. Ok? Bom, agora sim, frente às 4 informações básicas sobre taxas, vamos revisar. As taxas poderão ser criadas por todo mundo. Todo mundo quem? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Não precisa de lei complementar, pode ser por lei ordinária. Que mais? As taxas serão criadas em 2 circunstâncias: frente ao exercício regular do poder de polícia e frente à utilização efetiva ou potencial
de um serviço público específico e divisível. Agora, aquela pergunta que não quer se calar. Josi, sobre taxas tem uma quinta informação? Tem. Asterisco, porque a FGV também gosta muito dessa informação. Nos termos do artigo 145, parágrafo 2º da Constituição Federal, as taxas não podem ter base de cálculo idêntica ao dos impostos. Não entendi, Josi? A base de cálculo de uma taxa, ela não pode ser igual à base de cálculo de um imposto já existente. Ah, agora sim. Mas espera lá, Josi, e o que você me diz sobre a súmula vinculante de número 29? E o que é que diz essa súmula vinculante de número 29? Diz que as taxas podem ter um ou mais elementos da base de cálculo dos impostos, desde que não haja aqui, ó, identidade integral entre essas bases de cálculo. Opa! Não parece, à primeira vista, que essa súmula vinculante 29, ela está dizendo o contrário do que diz o artigo 145? Mas não está dizendo o contrário, não. Na verdade, essa súmula só está explicando o teor do artigo 145, parágrafo 2º. Explicando de que forma? Bom, eu tenho nos termos do 145, parágrafo 2º, que a taxa não pode ter a mesma base de cálculo dos impostos. Ok? Agora, veja o que diz a súmula vinculante 29. As taxas podem ter um ou mais elementos da base de cálculo dos impostos, desde que não haja identidade integral entre essas bases de cálculo. Para você compreender, eu vou mencionar justamente os precedentes dessa súmula. E os precedentes julgaram o caso justamente da taxa de coleta de lixo individual. Em muitos municípios, a base de cálculo da taxa de coleta de lixo individual é a metragem do imóvel, pois presume-se que quanto maior o imóvel, maior a produção de lixo. Tá bem. Com essa base de cálculo, alguns contribuintes ingressaram perante o Poder Judiciário para dizer, essa base de cálculo está igualzinha à base de cálculo do IPTU. E o artigo 145, parágrafo 1º, veda a base de cálculo, parágrafo 2º, né? Veda a base de cálculo da taxa ser igual à base de cálculo do imposto. E aí? E aí que o Supremo olhou e disse, espera lá, qual é mesmo a base de cálculo dessa taxa de coleta de lixo individual? É a metragem do imóvel. Aí vem para cá e pergunta, qual é a base de cálculo do IPTU? É o valor venal do imóvel. Valor venal significa valor de mercado do imóvel. Quanto vale o imóvel? Essa é a base de cálculo do IPTU. Ah, mas espera lá. Cadê que é a mesma base de cálculo? O Supremo perguntou. Não, sabe o que é, Supremo? É que para eu saber quanto vale o imóvel, eu tenho que saber a metragem do imóvel. Foi então que o Supremo disse, então a metragem do imóvel é apenas um elemento da base de cálculo do IPTU. Mas a base de cálculo do IPTU, na verdade, é o valor do imóvel. Logo, não tem problema. A base de cálculo da taxa ter um ou mais elementos da base de cálculo dos impostos. O que não pode é ter a mesma base de cálculo. Então, é isso que a súmula está explicando para nós. Certo? Então, para fecharmos taxas, vem comigo. Juro que é a última vez. Quem é que vai poder criar uma taxa? Todo mundo. Todo mundo quem? União, Estados, Distrito Federal e municípios. As taxas não precisam ser criadas por lei complementar, podem ser criadas por lei ordinária e poderão ser criadas em duas circunstâncias. Quais sejam? Em razão do exercício regular do poder de polícia e a segunda possibilidade, frente à utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. E não se esqueça que a taxa não pode ter a mesma base de cálculo de um imposto. Mas eu posso ter, na base de cálculo da taxa, um ou mais elementos da base de cálculo dos impostos, desde que não haja identidade integral entre essas bases de cálculo. E já que falei sobre a base de cálculo das taxas, ainda é importante ressaltarmos a previsão
do artigo 77, parágrafo único do CTN, que diz realmente que a base de cálculo da taxa não pode ser idêntica à base de cálculo do imposto e ainda acrescenta. E a base de cálculo da taxa, ela não pode ser de acordo com o capital social da empresa. Então, a base de cálculo da taxa não pode ser de acordo com o capital social da empresa. Tá certo? Tranquilo aqui? Então, sobre taxas também fechamos. Olha, gente, vocês já sabem sobre 3 espécies tributárias. Já falamos sobre o empréstimo compulsório, sobre a contribuição de melhoria, sobre as taxas e agora, então, avançamos para as denominadas contribuições. Só que você já sabe que quando nós falamos contribuições, na verdade, é o gênero, e hoje nós temos 4 espécies de contribuições. Quais sejam? Nós temos as contribuições sociais, as contribuições de intervenção no domínio econômico, nós temos as contribuições de interesse de categoria profissional ou econômica, e nós temos a COSIP, que é a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Para falarmos sobre as contribuições, falaremos sobre cada uma delas. Então, vamos começar com a contribuição social. A primeira informação importante sobre a contribuição social, previsão. Previsão, artigo 149 da Constituição Federal e artigo 195 da Constituição Federal. Segunda informação importante. Quem detém o poder para criar uma contribuição social? Via de regra, somente a União. Mas por que eu disse via de regra somente a União? Porque existe uma única contribuição social que não será criada necessariamente pela União. É a previsão lá do artigo 149, parágrafo 1º da Constituição Federal. Diz respeito à contribuição social previdenciária do servidor público. A contribuição social, mas atenção, previdenciária do servidor público, ela será criada pelo ente a que pertencer o servidor público. Se for, então, um servidor público municipal, somente o município poderá criar a contribuição social previdenciária desse servidor público municipal. Se for, é claro, um servidor público estadual, somente o Estado poderá criar a contribuição social previdenciária desse servidor público estadual. Se for distrital, será o Distrito Federal. E, claro, se for um servidor público federal, será a União competente para criar a contribuição social previdenciária do servidor público federal. Então, a única exceção é para a contribuição social previdenciária do servidor público, que será criada pelo ente a que pertencer o servidor público. Já qualquer outra contribuição social só poderá ser criada pela União. Só pela União. Ok? Tranquilo aqui, pessoal? Pois muito bem. Se a prova te perguntar, como ela já perguntou em segunda fase, vai perguntar agora em primeira, e a contribuição social saúde do servidor público será criada por quem? Diga lá. Quem é que cria contribuição social via de regra? A União. Então, é a União que vai criar essa contribuição social saúde. Ué, Josi, mas mesmo sendo do servidor público? É exatamente, porque a exceção está para a chamada contribuição social previdenciária do servidor público. Certo? Tranquilo? Pois então, voltamos lá para as nossas informações importantes. Já sei, então, quem detém o poder para criar a contribuição social? A pergunta, terceira informação. Vai ser criada por lei ordinária ou por lei complementar? Regra, lei ordinária. Regra, lei ordinária. Mas existe uma exceção. Existe. Existe uma única contribuição social que não pode ser criada por lei ordinária, que será criada por lei complementar. Trata-se da contribuição social residual.
A contribuição social residual, ela só pode ser criada por lei complementar. Josi, mas o que é essa contribuição social residual que eu escuto tanto falar, mas eu não sei, na verdade, o que é? Lembra do nome mesmo. Residual significa dizer que é um resíduo da nossa Constituição Federal. Ou seja, é uma contribuição social que não tem previsão hoje na Constituição Federal. E aí vem a pergunta: então pode ser criada uma contribuição social que não tenha previsão na Constituição Federal? Pode. Mas como vai ser criada uma nova contribuição social que não existe ainda na Constituição Federal, ela precisará preencher 4 requisitos para ser criada. Quais são esses 4 requisitos? O primeiro delas é: somente a União poderá criar essa contribuição social. Segundo requisito, você já sabe, deverá ser por meio de lei complementar. Terceiro requisito. O terceiro requisito é que deve ser um tributo não cumulativo. Josi, o que é um tributo não cumulativo? É quando eu posso compensar o que foi pago na cadeia anterior com a cadeia posterior. Como assim? Se na cadeia anterior eu paguei 10 e na cadeia posterior eu tenho que pagar 30, sendo um tributo não cumulativo, eu compenso e recolho só a diferença, R$20. Josi, mas o que significa dizer compensar o que foi pago na cadeia anterior com a cadeia posterior? Isso eu não entendo. É só você pensar. Determinada mercadoria, até chegar a nós, consumidores finais, ela vai passando de cadeia em cadeia. Ou seja, de pessoas em pessoas. E, sendo tributo não cumulativo, eu compenso o que eu paguei na cadeia anterior com a cadeia posterior. Para ser criada uma nova contribuição social que não exista na Constituição Federal, ela deverá ser não cumulativa. E o quarto e último requisito é que deverá ter fato gerador e base de cálculo diferente das demais contribuições sociais já existentes em nossa Constituição Federal. Então, eu vou criar uma nova contribuição social, então que seja nova verdadeiramente. Para ser nova verdadeiramente, vai ter fato gerador e base de cálculo, base para cálculo daquela contribuição, diferente das já existentes em nossa Constituição Federal. Certo? E a última informação básica, para fechar as 4 informações. Para que será criada a contribuição social? A contribuição social, ela será criada para custear a Seguridade Social. A Seguridade Social é o que a gente fala que é a paz. A paz, ela está, na verdade, representada pela Previdência, Assistência Social, e veja que a nossa paz é com S de saúde. E saúde. Então, as contribuições sociais, elas são criadas para custear a paz, a previdência, a assistência social e a saúde. Aqui nós temos, então, as 4 informações básicas e, digamos assim, mínimas que nós temos que saber frente à espécie tributária contribuição social. A primeira informação foi a previsão legal, artigo 149 e 195 da Constituição Federal. A segunda informação é que, via de regra, só a União vai criar uma contribuição social. A terceira informação é que, via de regra, pode sim ser criada por lei ordinária e será criada para custear a paz, previdência, assistência e saúde. Agora, existe uma única contribuição social que está na moda cair na prova da FGV, que só pode ser criada por lei complementar. Diga lá qual é? É a chamada contribuição social residual. Essa só poderá ser criada por meio de lei complementar. Ok? Queridos, ficamos por aqui hoje. E no nosso próximo encontro, eu falarei sobre as outras características da contribuição social, que também são importantes sabermos, além dessas 4 primeiras características. Então, eu espero todos vocês para a nossa 4ª aula, que eu fecharei as contribuições e entrarei na parte dos impostos. Falarei sobre as características
de todos os impostos que nós temos. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro.